Começamos o nosso programa Vida Saudável com o quadro Cuidar Acima de Tudo, que é um oferecimento das Drogarias Globo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Você liga a TV, o rádio, acessa as redes sociais, liga para um amigo, familiar e o assunto mais comentado é síndrome gripal e Covid. Eu tenho quase certeza que você aí que está nos assistindo neste momento tem alguém que conhece que está afastado porque está apresentando sintomas de gripe, Covid ou que já tem o teste confirmado para coronavírus. Bom, para a gente esclarecer um pouco mais sobre como prevenir, o que fazer diante dos sintomas, quais os sinais de alerta, enfim, todas as dúvidas que a gente precisa tirar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o otorrinolaringologista aqui no estúdio, o doutor Velber Chaves. Olá, Cláudia. Olá, tudo bom, doutor Velber? Tudo bem. Bom, tem muita gente em dúvida. Primeiro, porque os sintomas são muito semelhantes da gripe, da H3N2 e da Covid. Então, quando a pessoa começa a sentir a garganta arranhada, tosse seca, coriza e ainda não deu tempo fazer o teste, qual a primeira providência a tomar? Sim, Cláudia. O ideal é que qualquer paciente sintomático, qualquer paciente com síndrome gripal, realize o teste, justamente para descartar ou confirmar a Covid. Mas independente de ser uma síndrome gripal ou de ser o Covid, o ideal é que a pessoa se isole, para quebrar a cadeia de transmissão e evitar que contamine outras pessoas. E até que saia o resultado do teste, o tratamento é o mesmo. A gente escuta muito dizer que não precisa tomar um remédio específico, até porque não tem para isso. O que se deve fazer? É só hidratação e um reforço na alimentação? Isso. Normalmente medicações sintomáticas, né? Porque... Ou seja, se tiver uma febre, toma aquele remédiozinho só para baixar a febre. Exatamente. Porque principalmente a H3N2, que é a influenza A, é uma gripe muito sintomática. Então, os pacientes sentem muita dor de cabeça, muita dor no corpo, muito mal-estar. Então, se usa de início medicações sintomáticas, hidratação, repouso relativo, né, e o isolamento, né, que é o mais importante, como a gente falou, para evitar a cadeia de transmissão, né. No caso do medicamento para baixar a febre, se o paciente tiver com a gripe H3N2, pode ser qualquer um? Qualquer analgésico antitérmico, dipirona, paracetamol, medicações de uso cotidiano. E no caso de positivar para a Covid, além do repouso absoluto, que tipo de cuidado se deve ter? Eu lembro que na primeira onda da Covid havia uma preocupação muito grande em medir a oximetria o tempo inteiro, porque de uma hora para outra ela podia atingir os pulmões e aí podia já ser tarde demais. Continua valendo essa regra? Sim, qualquer síndrome gripal, na verdade, Cláudia, tem risco de complicação. A nossa grande preocupação com o Covid é justamente pelo fato do Covid ter uma proporção muito maior de complicação do que as demais síndromes gripais. Então, a gente tem, tanto no síndrome gripal, tanto na influenza A, como na influenza B, como no Covid, a gente tem que ficar atento aos sinais de alerta, né, os sinais de complicação, que seria falta de ar, febre persistente, presença de tosse, que tem pouca resposta com medicamento sintomático, e a oximetria, que é a medição da quantidade de oxigênio que corre na corrente sanguínea, é um fator importante de ser observado. Vamos falar para aquelas pessoas que não têm a oportunidade de ter o oxímetro em casa. Como é que elas vão perceber que está tendo algum problema na oxigenação, que já é hora de pedir um socorro no hospital? Ela começa a sentir falta de ar, que tipo de sintoma? Principalmente a falta de ar, né? E essa falta de ar ocorre principalmente quando faz um esforço, uma atividade maior. A presença de tosse persistente, né? Que é um fator que pode ser indicativo de comprometimento pulmonar. Além de observação, né, a questão dos outros sintomas sistêmicos, né, principalmente a febre persistente, no caso. Então, se a pessoa sente cansaço ao menor esforço físico, acendeu a luz vermelha, é hora de correr para o hospital. Cansaço, tosse, febre persistente, que não cede ao uso de medicações sintomáticas, precisa de avaliação médica. Uma coisa que eu queria deixar claro com o senhor, porque
os hospitais voltaram a ficar lotados com pacientes de síndromes gripais. E às vezes a pessoa pode estar com sintomas leves, até assintomático, e há uma recomendação hoje para não se procurar o hospital no primeiro momento, porque você corre o risco até de agravar, receber uma carga viral maior, né? Sim, claro. A gente vê que, apesar da grande quantidade de síndrome gripal que tem no serviço público e no serviço particular, a gente vê que a maioria é influenza A, influenza B ou resfriado comum, né? Então, assim, a parcela muito menor de Covid. Então, o ideal é que se segure um pouquinho em casa, use medicações sintomáticas, observe a evolução, observe como responde ao uso da medicação. E em caso de persistência, aí sim procurar o auxílio médico até para não sobrecarregar o sistema, né? Doutor Welber, com essa onda de gripe, muita gente quer se prevenir. E aí há um outro risco que é o da automedicação. Tem muita gente correndo às farmácias, procurando comprar tudo que é de vitamina, de antigripal, de antiviral. O que o senhor diz sobre esse comportamento? A automedicação, ela deve ser evitada de forma geral, né? Então, existem algumas medicações que são restritas a alguns tipos de paciente. Então, por exemplo, uso de anti-inflamatórios de forma indiscriminada. Então, pacientes idosos, principalmente, pode haver comprometimento da função renal. Então, a automedicação, de forma geral, deve ser evitada. O senhor aconselharia um reforço de vitamina C, por exemplo, além da vitamina C que vem nos alimentos? Sim, a vitamina C, ela atua muito de forma preventiva. Então, assim, depois do quadro viral instalado, ela não vai fazer tanta diferença, né? Mas, assim, de forma preventiva, ela pode ser usada, apesar do fato de a gente saber que tem alguns alimentos que são muito ricos em vitamina C, que às vezes pode dispensar até essa suplementação. Mas se a pessoa quiser fazer a suplementação, seria de até quantos miligramas de vitamina C por dia o recomendado? Não tem esse valor específico, Cláudia. Assim, a suplementação, né, assim, esporadicamente pode ser usada, mas de forma contínua também se caracteriza como automedicação, então deve ser evitada, né? E na hora de fazer o teste, ainda há aquela dúvida, eu posso fazer aquele teste rápido de farmácia ou eu tenho que necessariamente fazer o padrão ouro, que é o PCR? O teste SWAB, existem dois tipos de teste, né, para a Covid. Existe o teste rápido com antígeno, que é aquele SWAB, que é semelhante ao PCR, e o teste rápido de imunoglobulina, que pesquisa IgM e IgG. Nos primeiros dias é ideal que se faça o teste rápido para antígeno. O teste rápido para antígeno hoje, ele tem uma sensibilidade, uma especificidade, ou seja, ele tem uma segurança relativamente grande. Então, assim, é um teste relativamente confiável, né? Vem evoluindo com o passar do tempo. E ele pode ser realizado, a princípio, né, para descartar ou para confirmar o Covid e em caso que se permanece essa dúvida, pode ser realizado o PCR, né? Outra dúvida, antes, quando se falava que alguém havia positivado para a Covid, essa pessoa tinha que ficar em quarentena pelo menos 14 dias, é o que se dizia que era o ciclo do SARS-CoV-2. Sim. Agora, o Ministério da Saúde já mudou essa regra do tempo de isolamento. O que o senhor, como médico otorrinolaringologista, diz que deve ser o tempo necessário de distanciamento? Essa recomendação é relativamente nova, Cláudia. Então, eu prefiro observar um pouco ainda como é que evolui essa recomendação. Ser mais conservador, né? Eu prefiro. Mas, assim, essa recomendação de 14 dias já tem algum tempo que caiu um pouco também, né? Então, assim, pacientes oligossintomáticos, paciente que tem pouco sintoma, ou paciente assintomático, o isolamento recomendado, né, nos últimos meses tem sido de 10 dias. 10 dias, portanto. 10 dias a partir do início do sintoma. Dos sintomas. Muito obrigada, doutor Welber Chaves, que a gente conversou aqui para tirar as dúvidas sobre Covid e também sobre H3N2. O melhor mesmo, gente, é se prevenir, é usar a máscara, é higienizar as mãos constantemente, é manter o distanciamento social e ter uma alimentação reforçada, rica em vitaminas e nutritivos, fazer atividade física desde que não seja aglomerada e assim a gente vai vencendo tudo isso, né, doutor? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia.